Boa noite. Olá, boa noite. Em conversa gravada, Renan Calheiros, investigado na Lava Jato, propõe mudar a lei para dificultar a delação premiada. E também gravado, José Sarney promete ajudar Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, a escapar do juiz Sérgio Moro. Presidente interino Michel Temer comemora a autorização do Congresso para déficit de 170 bilhões de reais este ano. E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprova a instalação de CPI para investigar a máfia da merenda escolar no estado. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Até já. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quarta, a noite convida Paulinha e Fernanda Takai a jantarem com os olhos vendados. Pode lamber o dedo? Tem que, né? Eu vou lamber. E convida MC Bin Laden para uma festa perto dos trilhos do trem. É a balada mais surreal da minha vida inteira. A noite convida, nesta quarta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Começamos o Jornal da Gazeta, edição das 10 de hoje, trazendo informações sobre a segurança em São Paulo. Houve alta nos casos de roubos e furtos em abril. O secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, apresentou as estatísticas de criminalidade. O estado de São Paulo registrou no mês de abril um acréscimo no número de casos de homicídios. A alta foi de 1,8%. Foram 6 casos a mais, todos na capital. No acumulado dos primeiros 4 meses, a tendência foi de queda, de 11,11%. A redução no número de homicídios é uma bandeira do governo Alckmin. O novo secretário de Segurança Pública diz que o pequeno aumento não demonstra uma tendência. A boa notícia é que nós tivemos um número menor de vítimas de homicídio nesse período. Nós tivemos uma queda de 3,06% no número de vítimas de homicídio no mês de abril. É a primeira vez que Mágino Alves Barbosa Filho faz a divulgação dos dados da criminalidade como secretário, depois da saída de Alexandre de Moraes, convidado para o Ministério da Justiça. Ele falou que fará uma gestão de continuidade nas ações da segurança. Os latrocínios caíram 17,75% no estado e tiveram um aumento de 22% na capital em abril. Tanto o Estado, capital e Grande São Paulo registraram queda nos índices de crimes contra o patrimônio, como roubo de veículos, que na cidade de São Paulo recuou 8,41% nos primeiros 4 meses do ano. A exceção foi o roubo em geral, que já tem apresentado aumento desde o início do ano, de 4,55% em todo o estado no acumulado dos 4 meses e alta de quase 6% em abril. O número de casos é maior nos municípios da Grande São Paulo. Foram quase 700 casos a mais em abril. O secretário negou que o aumento tenha relação com o fato de que menores infratores apreendidos pela polícia estão sendo liberados da apreensão por falta de vagas na Fundação Casa. Para Mágino Filho, a crise econômica agrava a situação. Nós estamos vivendo uma crise econômica no país que está gerando desemprego. O desemprego gera esse tipo de ocorrência, é natural isso. E moradores da região da Cracolândia reclamam justamente da falta de segurança. Essa sensação aumentou depois que uma favela voltou a ser erguida no local. Esse vídeo foi gravado ontem e mostra os moradores de rua aglomerados na Alameda Dino Bueno. A qualidade é ruim porque os moradores têm muito medo de serem vistos pelos traficantes que atuam na região. Hoje, nossa equipe encontrou guardas civis metropolitanos que observavam a movimentação dos usuários de drogas, mas o acesso a Dino Bueno continuava bloqueado. Os moradores já não sabem mais como lidar com a falta de segurança. Muitos já desistiram de registrar assaltos na delegacia. Segundo eles, os casos de violência não são investigados.
À medida que você é furtado aqui nessa região, imediatamente o ladrão, né, o usuário de droga, eles levam para dentro do fluxo e a GCM diz que, a PM diz que não tem autorização para entrar lá dentro. Ou seja, quem desautoriza a Polícia Militar, quem está desautorizando a Guarda Civil Metropolitana, quem desautoriza a Polícia Civil a não efetuar ações com mais eficácia aqui na região. As favelas da Cracolândia são um problema antigo. Em abril do ano passado, a prefeitura retirou os barracos que foram erguidos novamente apenas 4 meses depois, em agosto. Na época, flagramos os traficantes comercializando entorpecentes e 9 meses depois, a situação é a mesma. Segundo a prefeitura, todos os dias são feitas 3 limpezas na Alameda Dino Bueno e são retiradas as lonas colocadas para facilitar a venda de drogas. Segundo o secretário de Segurança Urbana, 250 guardas civis metropolitanos atuam na região para controlar a circulação de dependentes. Agora, tem uma situação do fluxo que é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas não é de competência do município, é de responsabilidade da segurança pública de atuar para garantir que chegue menos droga no fluxo, e essa é uma competência não da área social, da prefeitura, é uma competência do governo do estado, e nós temos dialogado com os órgãos responsáveis da segurança pública sobre essa questão. Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública diz que as polícias civil e militar fazem ações constantes na região da Cracolândia contra o tráfico de drogas, que resultaram em 140 flagrantes desde o início do ano. Diz ainda que houve a redução de mais de 5% no número de roubos nos primeiros 4 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2015, e que no ano passado 58 traficantes foram presos na região. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou a favor da condenação do deputado federal e apresentador de TV Celso Russomano, do PRB. Ele é acusado de peculato. Se o Supremo Tribunal Federal seguir o mesmo entendimento até agosto, prazo para registro de candidaturas, Russomano não poderá disputar as eleições à Prefeitura de São Paulo. Russomano foi condenado na Justiça Federal, em Brasília, acusado de pagar com recursos da Câmara dos Deputados uma funcionária que trabalhava em sua produtora em São Paulo. Ele diz que, mesmo sendo inocente, está disposto a devolver o dinheiro. Hoje, o jornal Folha de São Paulo divulgou uma gravação de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, em que ele conversa com o presidente do Senado, Renan Calheiros. No diálogo, Renan defende uma mudança na lei de delação. Renan diz a Machado que presos não poderiam fazer delação premiada. Por esse instrumento legal, um acusado obtém benefícios na justiça em troca de revelações que contribuam na investigação. Previsto numa lei de 2013 sancionada pela presidente Dilma Rousseff, foi fundamental para a Operação Lava Jato descobrir como funcionava o esquema de corrupção na Petrobras. Renan e Sérgio Machado são investigados no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado em 7 inquéritos. Fazendo um pacto de Caxias. Vamos passar o Brasil, a borracha no Brasil, vamos daqui para frente. Esse cara do só fazer o texto que algum Supremo precisa fazer. Primeiro, não pode fazer delação premiada primeiro. Primeira coisa, que aí você regulamenta a delação e estabelece isso. Os dois criticam a decisão do STF de ordenar a execução das penas a partir de condenação na segunda instância, ainda que haja recursos possíveis. Renan também fala em negociar uma transição com os ministros do STF, mas não fica claro qual o objetivo da medida. Em segundo lugar, negocia a transição com ele. Com ele, ele tem que estar junto. E ele não negociou com ele. Renan comenta que todos os políticos temem a Lava Jato e cita o senador Aécio Neves, presidente do PSDB.
Eu fui no PSDB 10 anos, irmão. Eu fui da Constituição 10 anos. Só não. Renan se refere à nomeação de Lula para a Casa Civil, medida que foi logo derrubada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. E diz a Machado que Dilma deveria se apoiar em Lula. Mas e aí tem que botar o Lula, porque é a intuição mesmo. Aí o Lula tem que assumir a Casa Civil e ser o primeiro-ministro. Seu governo. Ela não tem mais condição, não tem mais condição de nada. Agora, quem vai botar esse vídeo nela? Os diálogos foram gravados por Sérgio Machado a partir de março, mas o jornal não traz a data exata. Para obter a delação, Machado gravou conversas com pelo menos 3 caciques do PMDB: Renan, o ex-presidente José Sarney e Romero Jucá, que deixou o Ministério do Planejamento anteontem, depois da divulgação dos diálogos. A assessoria de Renan Calheiros afirma que os diálogos não revelam, não indicam nem sugerem qualquer menção ou tentativa de interferir na Operação Lava Jato. Sobre a citação a Aécio Neves, Renan diz que o senador mineiro expressava indignação e não medo. O PSDB afirma que fica cada vez mais clara a tentativa criminosa de Sérgio Machado de envolver em suspeições o partido e Aécio. A assessoria de Aécio confirma a conversa com Renan e diz que aconteceu por causa da indignação dele com as falsas citações feitas ao seu nome. Para líderes do PT, PSDB e PMDB, a conversa gravada entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, não compromete Renan. O líder do PT no Senado, Paulo Rocha, afirma que o diálogo não tem gravidade nenhuma. Comentar que tem que mudar esta ou aquela lei, eu acho que isso é próprio do parlamentar que está preocupado em solucionar os problemas do país. Para o líder do PMDB, Eunício Oliveira, também não há nada comprometedor. Aquilo que o presidente Renan fala, numa conversa, numa gravação clandestina de uma outra pessoa, é o que ele já tinha tornado público para a imprensa brasileira, qual era o posicionamento dele do ponto de vista na questão das delações. Cássio Cunha Lima, líder do PSDB, disse que não vê nada na fala de Renan que caracterize obstrução de justiça ou uma tentativa de impedir o funcionamento da Lava Jato. Até porque, segundo ele, isso é impossível. E o site do jornal Folha de São Paulo trouxe agora à tarde uma gravação entre o ex-presidente José Sarney do PMDB e Sérgio Machado. Na conversa, Sarney promete ajuda a Machado para evitar que o caso dele fosse transferido para o Supremo Tribunal Federal para o juiz Sérgio Moro. As conversas foram gravadas em março pelo próprio Machado, que fechou um acordo de delação premiada no STF. O ex-presidente da Transpetro é investigado por suspeita de envolvimento com o esquema de corrupção da Petrobras. Em um dos diálogos, Sarney manifestou preocupação sobre uma eventual delação de Machado, que respondeu que havia insinuações, provavelmente da Procuradoria-Geral da República, por uma delação. Sarney então teria deixado claro que concordava com a iniciativa de impedir que o caso do ex-presidente da Transpetro fosse enviado para o juiz Sérgio Moro, em Curitiba, mas sem meter um advogado no meio. Machado teria concordado de imediato e dito que advogado não poderia participar de jeito nenhum por ser perigoso. Em nota, o ex-presidente José Sarney afirmou que não teve conhecimento do teor das gravações e não tem como responder às perguntas pontuais feitas pelo jornal. E hoje o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, homologou o acordo de delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, na Operação Lava Jato. Além dessas gravações de José Sarney e Renan Calheiros, que mostramos há pouco, no início da semana, a divulgação de uma conversa entre Machado e o senador Romero Jucá resultou na saída do político do Ministério do Planejamento. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as conversas de Sarney e Renan com Sérgio Machado. Há um novo tipo de grampo na praça, é o grampo delivery. Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, grava as suas vítimas em domicílio. Ele já tinha transformado Romero Jucá em ex-ministro do Planejamento. Em novas gravações, novas conversas vadias divulgadas hoje pela Folha, Sérgio Machado carboniza José Sarney e o padrinho político Renan Calheiros, que tinha bancado a permanência dele na subsidiária da Petrobras por mais de uma década.
O acordo de delação premiada fechado por Sérgio Machado com o Ministério Público Federal mergulha a cúpula do PMDB no insondável. O que já foi divulgado é nada perto do que está por vir. Jucá, Sarney e Renan têm algo em comum além do medo da Lava Jato. Os três são aliados do governo interino de Michel Temer. Jucá era ministro até ontem, Sarney tem um filho no ministério e Renan é hoje o principal aliado do governo no Congresso Nacional. Michel Temer elegeu como prioridade a adoção de providências que atenuem o déficit fiscal. Não será fácil, mas fica cada vez mais difícil, na medida em que o governo não consegue se dissociar do déficit moral. Boa noite. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, devolve mais um pedido de abertura de inquérito para investigar o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, para nova análise da Procuradoria-Geral da República. Com as explicações prestadas por Aécio sobre as suspeitas apontadas nas investigações da Operação Lava Jato, o procurador-geral Rodrigo Janot poderá reavaliar se mantém o pedido de investigação e a coleta de provas no caso. Janot encaminhou solicitação ao STF com base na delação premiada do senador cassado Delcídio do Amaral. O objetivo é apurar se houve atuação de Aécio na tentativa de esconder o esquema do Mensalão Mineiro na CPI dos Correios, em 2005, que redundou no processo do Mensalão petista. No último dia 12, Gilmar Mendes já havia devolvido à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação sobre um esquema de corrupção em Furnas que envolveria Aécio Neves. Este, segundo o pedido de Janot em relação a Aécio, também envolve o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB. O PSOL entra com ação no STF e pede que sejam suspensos e depois derrubados os benefícios garantidos pela Câmara dos Deputados ao presidente afastado Eduardo Cunha. Mesmo com o mandato suspenso, Cunha mantém salário de quase R$34 mil, avião, carro, seguranças e R$92 mil de verba de gabinete para pagamento de funcionários. E Cunha continua morando na residência oficial de presidência da Câmara e ele foi afastado do cargo pela STF sob o argumento de que usava o poder de presidente da Câmara para atrapalhar as investigações da Lava Jato. O relator da Comissão Especial do Impeachment no Senado, Antônio Anastasia, do PSDB, apresentou uma proposta de calendário para esta segunda fase do processo. O plano de Anastasia deve ser votado na comissão na quinta-feira da semana que vem, 2 de junho, dia seguinte à entrega da defesa prévia da presidente afastada Dilma Rousseff. Na sequência, seriam ouvidas testemunhas e juntados documentos. O depoimento de Dilma seria no dia 20 de junho. Na etapa seguinte, seriam apresentadas as alegações escritas da acusação e da defesa. O relator entregaria seu parecer à comissão no dia 25 de julho e a votação seria 2 dias depois. Finalmente, nos dias 1º e 2 de agosto, haveria discussão e votação no plenário do Senado. Como na primeira fase de admissibilidade, será necessária a maioria simples para aprovar a continuidade do processo, que se encaminharia então para o julgamento final. Aí o impeachment precisará de 54 votos, ou seja, 2/3 do total de senadores. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou agora à noite a instalação da CPI da máfia da merenda. O pedido de abertura foi feito pelo PSDB, o partido do presidente da Casa, o deputado Fernando Capês. Ele é um dos acusados de participar do esquema de propina para o fornecimento de merenda em escolas do Estado. Mas ele nega as acusações. A legenda entrou com o pedido em 10 de maio, depois que estudantes ocuparam o plenário da Casa, pressionando pela abertura da CPI. Deputados da oposição, que desde fevereiro tentavam em vão assinaturas suficientes para instaurar a comissão, disseram que assinaram o pedido governista para poder acompanhar de perto as investigações. Vazamento em tubulação da Sabesp causa alagamento na zona oeste de São Paulo. A garagem de um prédio foi inundada. O vazamento começou de madrugada e alagou ruas importantes, como a rua Gabriel Monteiro da Silva, chegou até a Avenida Henrique Schaumann e também a própria rua João Moura.
que fica em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, onde tem o vazamento. Também houve um grande alagamento na garagem deste prédio. Mais de 13 horas depois, os homens da Sabesp continuam aqui no local tentando identificar a origem e o motivo desse problema. Essa é a segunda vez que eles tentam consertar esse vazamento. Agora, a Sabesp pede o auxílio da população para evitar o desperdício, já que alguns bairros aqui próximos podem ter falta d'água durante toda a noite. E como o sol voltou a predominar nesta quarta-feira, as temperaturas subiram um pouquinho, mas já voltou a esfriar agora à noite. Vamos saber agora como fica o tempo no feriadão prolongado. Nesse feriado, o frio mais intenso dá uma trégua para os paulistas e as temperaturas ficam amenas. Como a massa de ar seco já está perdendo força, apenas a faixa oeste paulista tem previsão de chuvas, daquelas assim bem pontuais. No restante do estado, o tempo fica firme e ensolarado. Esquenta durante o dia e só à noite que ainda faz friozinho. Em Votuporanga, no norte paulista, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Já em Franca, temperaturas entre 14 e 25 graus amanhã. E no litoral, máxima na casa dos 25 graus em Caraguatatuba e dos 26 em Santos. A Grande São Paulo também terá um feriado de céu azul e nada de chuva. Nessa próxima madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 23 graus. Na sexta-feira, a máxima cai para 22 e temos chuvas previstas ao longo do dia. No sábado, quase nada muda, o sol aparece um pouco mais e a máxima se mantém na casa dos 22 graus. O Congresso Nacional aprovou hoje de madrugada o projeto que autoriza o governo a fechar este ano com um déficit de 170 bilhões de reais nas contas públicas. O presidente interino Michel Temer afirmou que a aprovação foi uma bela vitória. As primeiras 12 horas da sessão, começada ontem de manhã, foram dedicadas à votação de 24 vetos da presidente afastada Dilma Rousseff. A votação da meta fiscal começou por volta da 1h da madrugada e quase 3 horas depois, o projeto foi aprovado pelos deputados federais e senadores. Aprovada a matéria, vai à sessão. O relator, deputado Dagoberto Nogueira, do PDT, foi a favor da nova meta fiscal. Esse número para chegar a 170 é muito justo e o próprio Nelson Barbosa, ex-ministro da presidência Dilma, que eu conversei com ele, entendeu que também era justo esse número. A oposição tentou, com várias manobras, adiar a votação e insistiu que o projeto fosse discutido antes na comissão mista de orçamento. Se pede 170 bilhões como possibilidade de déficit orçamentário, sem dizer absolutamente mais nada, senhor presidente, sem dizer absolutamente mais nada. Então, eu creio que não há como discutir uma matéria tão importante como essa, dessa forma. O governo Dilma previa um déficit menor, de 96 bilhões, mas ele não chegou a ser analisado pelo Congresso. Se não houvesse essa permissão do Congresso para fechar o ano com o déficit indicado, várias despesas teriam de ser cortadas, o que afetaria investimentos e a manutenção de programas sociais. O presidente interino Michel Temer anuncia os nomes dos novos presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil será comandado por Paulo Caffarelli, que é funcionário de carreira na instituição. Já a Caixa será comandada por Gilberto Ock. Ele foi indicado pelo PP e já foi ministro das cidades no governo Dilma. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo de Michel Temer ainda não tomou nenhuma providência que afete já o dia a dia da economia. Até agora, são apenas planos vagos. Mas ontem, o presidente interino lançou um baita plano, ainda sem detalhes, mas que vai mudar muita coisa no país, se for aprovado. Temer quer congelar o gasto do governo no nível em que está. Isto é, não sobe mais. Só é reajustado pela inflação. E daí? Daí que algumas das principais despesas do governo crescem além da inflação, até por exigência legal. Por exemplo, gastos com saúde e educação crescem sempre que sobe a receita do governo, o dinheiro arrecadado com impostos. O gasto da Previdência sobe simplesmente porque é cada vez maior o número de pessoas aposentadas ou que recebem pensão por morte, por exemplo. Além do mais, o valor dos benefícios sobe com o valor do salário mínimo. Logo, é preciso também limitar o crescimento da despesa com saúde, educação e previdência. Para fazer isso,
é preciso mexer em leis, mexer na Constituição. Ou seja, vai acontecer uma guerra no Congresso, talvez protestos de rua. No entanto, qual a alternativa de consertar as contas do governo, que ora prejudicam a economia? Sobraram poucas alternativas. Depois de anos de descalabro, o país ficou entre a cruz da crise econômica e a caldeirinha do corte horrendo de gastos do governo. Boa noite. E o Brasil fechou 62.844 vagas formais de trabalho em abril. Segundo o Ministério do Trabalho, as demissões foram praticamente generalizadas no mês passado, mas o comércio liderou os desligamentos. No acumulado dos últimos 12 meses, o Brasil perdeu pouco mais de 1.800.000 postos com carteira assinada. O deputado Eduardo Cunha, do PMDB, afastado de seu mandato e da presidência da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal, pediu hoje ao STF autorização para voltar a usar o seu gabinete para atividades partidárias. Os advogados justificam que a decisão do Supremo impede Cunha de participar de reuniões e sessões da Câmara, por exemplo, mas não de exercer atividades ligadas ao PMDB. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você e um bom feriado para todo mundo. Uma boa noite para você. Você fica agora com a Noite com Vida com Paula Vilhena. Eu volto amanhã às 10 horas. Até lá. Fonefon recebe o Padre Juarez no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora a Noite com Vida. Jornal da Gazeta.